Alô galera, Francisco por aqui, seja bem-vindo galera ao meu canal, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como você cria os metadados, beleza? Ou seja, a segurança do teu sistema, ela tem que ter, né? Quando você cria um sistema em PHP, por exemplo, nós temos que a pessoa, o usuário, ao ela fazer qualquer coisa dentro do teu sistema, isso tem que ficar registrado. Se ela excluir alguém, tem que ficar registrado quem foi que excluiu quem. Por exemplo, o João excluiu a Maria ou o João cadastrou a Maria. Se ela faz uma atualização no cadastro, beleza? Se ela cadastra uma nova pessoa, entendeu? Tudo isso no teu sistema fica registrado para saber quem fez o que. Senão o sistema ele fica até inviável, não é isso? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você vai criar o metadados do teu sistema, beleza? Nós vamos usar aqui um sisteminha que nós já criamos nos nossos vídeos anteriores. Então, para fazer esse vídeo, galera, eu não vou ter que fazer tudo de novo para a gente fazer apenas uma parte. Então, você vai precisar aí, galera, de um sisteminha de login já criado, se você tem aí. Por exemplo, vou entrar aqui com a senha do João, cadastrei, né? Mas eu posso cadastrar um novo usuário se eu quiser. Então, aqui dentro da área do usuário, do painel, você vai precisar de uma parte cadastro, cadastro de cliente, onde o João vai fazer um cadastro. Quando o João fazer esse cadastro, aqui no metadados, tá? Vai ficar registrado que ele fez o cadastro, de quem ele fez o cadastro. Então, aqui no metadados, você vai precisar de um banco de dados, tá bom? Com uma tabela de cliente que vai ser cadastrado, tá? Eu tenho essa daqui, ó, que tem o ID, nome, cidade, estado, vai ser cadastrado. Você vai precisar dessa tabela. Vou entrar aqui para você ver na manutenção como é que ela está feita. Beleza, tem o ID, o nome, a cidade, o estado, fiz dessa maneira. Coloquei autoincremente apenas para o ID. A tabela metadados está aqui embaixo, tá? O nome do banco de dados é login 2. Vamos entrar nela também. A tabela metadados, ela está com autoincremente só no ID. Ela tem um usuário, que é um varchar de 45, uma ação, que é um varchar de 200, a gente precisa, né? Que vai escrever bastante coisa. Um registro de ID, um inteiro, um int, né? Um número, o registro que a pessoa vai que essa novo cadastro vai receber, então vai ficar registrado aqui na metadados também. E a data, a hora, que é um data time, que é o horário. Você fez isso aqui tudo, deu um aplicar, você criou a tabela metadados também. Então, é importante que você tenha já aí uma tela de login pronta, uma tela de cadastro, onde você já cadastra as pessoas, tá? Uma tela de cadastro. Essa parte do cadastro, galera, não precisa estar funcionando, só precisa ter o formulário. Por quê? Essa parte aqui do cadastro, nós vamos fazer ela funcionar agora. Nós vamos colocar os dados aqui, vou clicar no cadastrar, então eu vou criar o código PHP, e esse código PHP vai fazer o cadastro aqui em clientes, vai cadastrar um novo cliente aqui embaixo, certo? E também vai simultaneamente cadastrar aqui no metadados. Vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, que é o João, o usuário João cadastrou o ID cliente tal, né? O ID1 no sistema. Essa ação pode ser cadastrar, pode ser excluir, pode ser fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui nós estamos usando o cadastral, mas pode ser, depois eu vou fazer um como excluir também, mas não muda, é a mesma coisa, tá? Então vou mostrar para você como fazer isso aqui, ó, o registro, né? Ó, deixa eu aumentar um pouco mais aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Usuário João cadastrou o ID cliente 1 no sistema. Usuário Raimundo cadastrou o ID cliente 2 no sistema. Então, as pessoas que estão cadastradas, tem duas pessoas cadastradas, né? Então, essas pessoas, elas estão, tem os ID dela, então dá para saber, né? Quem foi igual, ID1 e ID2, quem foi que cadastrou, beleza? Através do metadados. Então, nós vamos fazer o código aqui agora, tá? Você vai pegar a sua tela de cadastro e a gente vai realizar o código em PHP que vai fazer esses dois cadastros simultaneamente.
Beleza? Então é o seguinte, dentro do teu, você vai precisar aí do XAMPP, do servidor Apache rodando, né? Porque você tem o PHP. Você vai precisar aí do teu banco de dados, ferramenta de banco de dados e editor de código. Dentro do teu painel, quando você loga, né? Loguei aqui. Isso aqui, ó, o usuário logado é o João, tá? Isso aqui é o teu painel, então nós estamos nele, ó. Tenho que estar nele no painel, beleza? Quando você criou aí essa parte aqui, que é o cadastrar, né, nome, cidade, estado, quando você criou, você deu uma ação para o formulário. A ação foi CAD cliente, ou seja, esse arquivo aqui em PHP é ele que vai carregar o código PHP, é ele que tem o código que vai realizar o cadastro lá dentro do banco de dados. Então, é esse arquivo aqui que nós vamos criar agora, que vai ter esse código para você ver como é essa questão. Beleza? Então, eu vou abrir um novo file, new test file, passar a linguagem, né? Select language, a linguagem vai ser PHP, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, essa linguagem vai ser PHP, então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar aqui e abrir a tag, né, do PHP, deixa eu abrir a tag do PHP e também vou fechar ela, não ia precisar, mas vou fechar ela aqui. Primeira coisa, eu preciso verificar se o método aqui, né, foi enviado. Nós estamos trabalhando com o método post. Então eu abro aqui, beleza, o if, chamo a superglobal do server, tá bom? E nós vamos passar aqui o request method, tá? Request method. Vai verificar se o método foi enviado. O request method é igual, nós vamos colocar o post, beleza? Post. Abre e fecha as chaves e aqui dentro a gente vai começar a desenvolver nosso código. Galera, nós vamos precisar, para fazer esse cadastro no banco de dados, nós vamos precisar da conexão, ó. Tá ela aqui, ó. Ela também, como a gente está trabalhando com login, é claro que a gente já tem a conexão, porque a gente precisa fazer o cadastro de usuário lá dentro do banco de dados, não é isso? Então, eu vou precisar da conexão. Então, aqui, eu vou trazer o meu require, né? Meu require 11, beleza? Require 11. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos incluir a nossa conexão .php nele. Pronto? Pronto, agora nós já temos a conexão aqui. Beleza? Galera, quando a gente for fazer o cadastro lá no metadados, a gente vai precisar da variável do usuário. Então, eu preciso ter essa variável do usuário aqui. Essa variável do usuário, ela tem que vir daqui do painel, ó. Então, como é que o painel vai enviar essa informação, né? Quando você cadastra aqui, através do input, né? Quando você clica no cadastrar, o input é enviado, que está aqui dentro, ó. Só que eu não tenho o usuário aqui para me enviar, não é isso? Então, o que acontece? Aqui dentro do painel, galera, aqui em cima, dentro do form, eu vou ter que criar um usuário, um input, beleza? Esse input, ele vai enviar para mim, ele vai enviar o usuário que está logado. Quem é o usuário? É o João. O João, ele está aqui, ó. Ele está na seção usuário logado. Então, o que eu vou fazer? Aqui no João aqui, cadê? Pode ser qualquer usuário logado, viu, galera? Cadê? Onde foi que nós criamos aqui? O input, né? Deixa eu dar um espaço. Aqui, o João, nós vamos fazer o seguinte. O name dele, né? O name dele vai ser usuário. É o que ele vai enviar, o usuário. E o valor é o que aparece dentro do input, né? O values dele, o valor vai aparecer dentro do input. Nós vamos ter que chamar o código PHP. Então a gente vai ter que fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou ter que abrir uma tag do PHP e vou ter que fechar a tag do PHP e ponto e vírgula no final. Beleza? Dessa maneira aqui, vou ter que fechar. Aí aqui dentro eu vou dar mais um espaço para ficar bom o espaço. Então eu vou chamar um echo, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu chamo a section, beleza? Ó, dessa maneira aqui, né? A section entre colchete e o nome dela, que tá o João, ela tá em usuário logado, não é isso? É ele
que pertence, né? Usuário, underline, logado. Beleza? E aqui no final, nós temos que colocar o ponto e vírgula, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com o PHP. Aqui não tem ponto e vírgula. Beleza? Aqui no final, né? Trabalha com PHP, tem que ter o ponto e vírgula. Beleza? Vamos salvar? Então, o que acontece? Vou atualizar aqui, ó. O que acontece? Ele cria um input com o João, bem aqui, né? Com o nome do João. O João está logado, ele cria esse input para poder enviar para o nosso CAD aqui, ó. Certo? Que o usuário ele vai ter, o usuário aqui vai ter que receber o usuário que está logado. No nosso caso aqui, o João está logado, né? Poderia ser a Maria, pode ser qualquer uma. Só que não interessa para nós esse João ficar aparecendo aqui, entendeu? Não interessa. Ele só tem que ir na viagem. Mas aqui eu não vou precisar dele. Aqui eu só preciso cadastrar as pessoas que eu vou cadastrar, que é nome, cidade, estado. A outra pessoa que eu vou cadastrar, né? O nome do usuário João não me interessa aparecer aqui. Então o que eu faço? Aqui no painel, eu volto aqui no input, que está o usuário logado. E aqui no type, a gente vai colocar isso aqui, ó. A gente vai colocar hidden, beleza? No type dele a gente coloca hidden. Que isso significa? Que ele não vai aparecer para nós. O João, o input do João não aparece. Ele está aí, ele vai na viagem, vai para lá, mas ele não aparece para nós porque a gente não precisa dele. Beleza? Então tem que fazer essa alteração aqui para a gente poder receber aqui o usuário. Pronto, já sabemos que o nome dele é usuário, né? Cadê? Name, usuário. Então a gente precisa receber ele aqui. Então, para a gente receber ele aqui, o que eu vou fazer? Vou chamar superglobal do post, certo? Vou chamar superglobal do post e colocar usuário, tá? Ou seja, o name dele, né? O name dele não é usuário, então tem que colocar aqui, ó, usuário. Ó, cadê aqui? Aqui, ó, name dele, usuário, certo? Então, eu coloco aqui para poder receber o usuário. Beleza. Depois disso, a pessoa vai cadastrar um nome, uma cidade e um estado, né? Então, eu tenho que criar uma variável nome, tenho que criar uma variável cidade, tenho que criar uma variável estado, beleza? Então, tudo isso eu preciso. Então, vamos copiar isso aqui de cima, né? Que a gente já ganha tempo. Vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. Nome, ele vai pegar nome, né? O input do nome. Tem que ser exatamente igual tá aqui, ó. Cadê nome? Aqui, ó. Name, nome, ó. Todos esses name aqui, ó, tem que ser exatamente igual pra gente colocar aqui, ó. Nome, depois cidade e depois estado. Beleza? Então, todos eles. Então, com isso, a gente já tem todas as informações aqui que a pessoa vai cadastrar, né? Eu já tenho o usuário, a pessoa já digitou um nome, já digitou uma cidade, já digitou um estado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, né? Como a gente vai trabalhar com mais de uma transação, né? Porque você vai cadastrar na tabela cliente, você vai cadastrar na tabela metadados as informações. Então, nós vamos precisar inicializar uma função através da variável com, né, que ela está aqui, ó, a variável com que está dentro de conexão. Vamos acessar os métodos de uma função chamada begin, tá? Begin transition, tá? Essa função ela faz o seguinte. Deixa eu só terminar aqui. Toda vez, aqui no final, ponto e vírgula, né? Toda vez que você for trabalhar com várias transações, tem que chamar ela. Ela significa o seguinte: ela significa que você vai iniciar, ela vai iniciar uma transação, tá, no banco de dados. Ela é usada para agrupar mais de uma, ou seja, várias operações em uma única transação. E se der erro, né? Por acaso se der erro nas transações, até o ponto ali que foi o erro, né? Faz várias transações. Aí deu erro. Então, essas transações que deu erro, elas podem ser revertidas, tá? Tudo de novo. Pode cancelar elas tudo de novo e o banco de dados voltar ao estado normal, com a função rollback, que a gente ainda vai colocar ela. Então,
fica por enquanto, você entende o seguinte: como é mais de uma transação, são várias, digamos que umas deu certo e deu erro, então tudo isso no banco de dados pode ser revertido, né? Imagine você trabalhar com várias transações, aí uma deu erro lá na frente e aí o teu banco de dados ficar quebrado, mantendo a inconsistência, vamos dizer assim, né, errado. Então não, então essa função ela vai tratar de manter a segurança, a consistência do teu banco de dados, dos teus dados. Beleza? Então você começa abrindo ela aí e aí nós vamos começar a registrar aqui os dados, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar uma variável, tá? Uma variável chamada SQL, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Vamos criar uma variável SQL que ela vai levar o código, tá? Ela vai levar o código que vai cadastrar o nome, a cidade e o estado, tá bom? Lá dentro do banco de dados, tá? Então, nós vamos criar agora esse código, tá? Do SQL. É um código do banco de dados SQL, que é o insert into, né? Então, ele vai fazer dentro da tabela cliente, ele vai fazer o insert into, tabela cliente, na opção, né? Nome, aí vai cadastrar lá no nome, na cidade e no estado. Lembrando que tem que estar exatamente igual está aqui, ó, nome, cidade, estado. Beleza. Após isso, a gente coloca um values, né, são os valores, e vamos fazer aqui as referências, né? Vamos colocar nome, né, que nome se referencia a nome, que daqui a pouco a gente vai fazer a ligação. Vírgula, depois a gente vai fazer cidade, depois vírgula, depois a gente vai fazer estado. Beleza? Pronto. Então, já a gente faz as devidas relações, né, com a função BuddyParent, que é para garantir a segurança, questão de contra-ataque de injeção SQL. Beleza. Nossa função que trata, né, de fazer o cadastro dentro do banco de dados está criado. Agora a gente precisa chamar a função prepare, né, o prepare. Então eu crio uma variável aqui chamada stmt, pode ser outra aí, não tem problema. Chamo a variável de consulta, de conexão, tá? E ela vai acessar os métodos da prepare, chama assim, né? E dentro dela vai ter que ir a variável que a gente acabou de criar, SQL, ponto e vírgula. Se você quisesse também colocar esse código aqui, galera, esse código aqui, ó, se você quisesse colocar o código direto aqui dentro, também daria certo, tá? Ele ia fazer a preparação da consulta da mesma forma, né? Ele ia preparar a consulta. Beleza. Próximo. Agora sim, né? A gente vai fazer as devidas relacionamento entre o nome aqui, né? Que a gente colocou e a variável nome aqui que você recebeu lá do teu formulário HTML, tá? Então a gente chama a variável aqui novamente stmt. Essa variável ela vai acessar os métodos aqui da BindParent, beleza? Aí nós vamos colocar dessa maneira aqui, ó. Vamos colocar nome, beleza? E coloco uma vírgula e digo qual é esse nome aqui, qual é a variável que ele vai se relacionar. Então eu chamo aqui agora sim eu chamo a variável nome, ó. Beleza? Porque esse nome aqui está se relacionando com essa variável nome, tá bom? Então, a gente faz dessa maneira aqui. Ponto e vírgula aqui no final, finalizar, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você faz o seguinte, você só copia isso aqui e cola 3 vezes. Uma vai ser cidade, né? Aqui embaixo vai ser estado. E aqui muda o nome da variável também, tá? Aqui vai ser cidade e aqui vai ser estado. Tranquilo? Beleza, então. Então, as nossas relações aqui tá tudo pronto. Quando você faz isso aqui, galera, para o código realmente efetivado, para o código realmente estar lá no banco de dados e surtir efeito, você precisa criar o checkmate, né, a cartada final. STMT
nós vamos dar um execute. Você tem que executar, tá? A consulta, senão não vai dar certo. Então, por último, você dá um execute. Pou, deu execute, beleza. Isso aqui cadastrou tudo no teu banco de dados, está tudo certinho, beleza? Beleza. Como a gente vai precisar do número do ID para a gente dizer que o João cadastrou fulano de tal, ID tal, né? Então, quando ele cadastrou aqui, a gente precisa imediatamente ter esse número desse ID, dessa pessoa aqui, ó, que foi cadastrado. A gente precisa ter logo ele aqui, né? Porque vai aparecer no nosso próximo código. Então, eu crio uma variável que vai receber esse ID, novo, a gente coloca assim, ó, novo ID, que é o último ID que entrou dentro do banco de dados. Então, novo ID recebe conexão, né, com, que vai acessar os métodos de uma função chamada last insert id. Opa, só o i que é maiúsculo, tá? O d é minúsculo. Tranquilo? Vai receber essa função. Essa função, galera, vai passar para o novo ID o número do ID que foi cadastrado por último. Tranquilo? A gente vai precisar dele, certo? Beleza, então. Feito isso, agora o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar criar a ação. Então, eu crio uma variável chamada ação. Essa variável, ela vai receber o seguinte, ela vai receber assim, ó, o usuário, tá? Usuário, dois pontos, aí eu coloco aqui, ó, arroba usuário, que é esse usuário bem aqui, ó. Pou. Beleza? O usuário, arroba usuário, cadastrou, né? Cadastrou o ID, dois pontos, aí o ID, dois pontos, aí eu chamo a variável do ID, ó, novo, underline, ID. Aí eu chamo a variável do ID, tá? Posso até colocar um dois pontos aqui também, no sistema. E coloco aqui uma exclamação e ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Então a ação é tudo isso aqui, tá? A ação usuário, aí coloco o nome do usuário, né? Cadastrou o ID, tá? O número do ID que ele cadastrou no sistema. Pronto, essa aqui é a ação. Depois, a gente vai preparar isso aqui agora na tabela metadados. Então, essas coisas vão ser cadastradas agora aqui, ó, na metadados. Beleza? Vamos abrir aqui. E isso vai ser cadastrado aqui, ó. Veja que eu vou cadastrar um usuário, vou cadastrar a ação e vou cadastrar o registro do ID e vou cadastrar a data e a hora. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Mais uma vez, crio uma variável chamada stmt, tá? Vou criar uma variável chamada stmt. Para essa variável, nós vamos fazer o seguinte, vou chamar a variável com e ela vai logo fazer a preparação, né? Eu chamar logo a função prepare, tá bom? Dentro da função prepare, a gente já vai chamar direto o código, igual eu falei naquela hora, né? Vamos colocar um insert into, tá? Na onde? Vai inserir onde? Na tabela metadados, aí nós vai inserir o que? O usuário, vírgula, ação, né? A ação ela tá assim, né? Tá acão sem o acento no A também, né? Ação e também vai inserir registro, né? Registro underline ID, né? Desta maneira, vírgula também e também vai inserir o que? Vai inserir o data underline hora, não é isso? Dessa maneira aqui. Beleza, após isso aqui, chegou aqui no final, né? Vamos dar um enter para não passar para outra. A gente vai colocar os valores, né? Então, quais são esses valores? Aí a gente vai abrir, né? Os velhos. Peraí. Só um minuto aqui. Velhos. Tem. O que nós erramos aqui, rapaz? Data, hora. Ai, meu Deus do céu. Peraí, pessoal. Ficou errado bem aqui. Deixa eu tirar aqui
eu fechei as aspas duplas, tá? Então, ficou errado. Não vai fechar ainda. Quando chegar aqui, a gente vai fazer assim, né? A gente vai dar o Enter para a gente fazer o velhos aqui embaixo, tá? Os valores. Aí sim, vou abrir e fechar aqui novamente os parênteses, que é desses valores. Aí nós vamos colocar as referências, né? Vai ser usuário, né? Usuário aqui, ó, né? Então, colocar dois pontos usuário para referenciar, vírgula, dois pontos a ação, né? Vírgula, dois pontos, vamos colocar o registro, tá? Registro, underline, ID, beleza? E vírgula, aqui eu não preciso referenciar. Aqui nós vamos chamar uma função no, tá? Que ela já vai trazer data e hora, já vai jogar no sistema. Então essa aqui eu não preciso referenciar ela, já vai jogar direto, tá? E aí nós precisamos fechar mais um aqui, né? Precisamos fechar o parênteses aqui e aqui dentro, ó, aqui antes de fechar o último, eu preciso fechar nossas aspas, tá? E aí ponto e vírgula aqui no final, tranquilo? Dessa maneira, belezinha, 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 fizemos aí, conseguimos fazer o preparo aí da função. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a função do BindPar aqui novamente, né, para fazer essas referências aí, para poder fazer o cadastro de maneira correta. Então, vamos criar a variável STM, chamar a variável STMT novamente, né? Ela vai acessar os métodos aqui da BindPar, tranquilo? E aí nós vamos abrir, fechar os parênteses, abrir aspas duplas, dois pontos, né? Chamar o usuário, colocar uma vírgula e chamar a variável usuário, né? Vai ser cadastrado. Chamar a variável usuário. Beleza? Depois disso, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. A mesma coisa. Eu vou logo só copiar isso aqui, né? Para a gente ganhar tempo. Vou colar. Depois do usuário, galera, a gente vai precisar cadastrar aqui, chamar, né? A ação. Ação e a variável também, né? Ação. Variável ação. Vou colar novamente aqui embaixo e aí nós vamos precisar agora registro, né? Registro ID. Opa, apaguei demais. Agora é registro, underline, ID, né? Tem que fazer referência com esse aqui e com esse aqui. Registro ID. No registro ID, nós vamos chamar, né, a variável novo ID, tá? Que vai ser esse bem aqui, ó. Esse ID aqui que nós conseguimos pegar do cadastro. Então, ele vai ser cadastrado na nossa tabela também, o novo ID, tá? Esse registro do novo ID, a gente vai precisar fazer um negocinho aqui do PDO, tá bom? Vou colocar uma vírgula aqui. Vou ter que mostrar aqui no PDO que ele é um int, né, do parent aqui. Então, a gente vai colocar dessa maneira, ó, parent, underline, int, tá bom? Ele vai se caracterizar como um número inteiro, tá? Fazendo essa mudança. Aqui está sendo só string, né, basicamente. Então, esse aqui ele vai ser um int, um número inteiro. Eu estou mostrando aqui que ele vai ser um número inteiro. Beleza? Pronto, está criado. Então, o que nós temos que fazer? Mesma coisa lá de cima, né? Tem que dar o checkmate, né? Então, como é que a gente dá o checkmate aqui? Nós fazemos o execute, beleza? Execute, ponto e vírgula. Tranquilo? Então, agora aqui ele vai executar isso aqui também, tá? Aqui ele executa uma, aqui ele executa outra. Agora, cadastrando no metadados. Galera, quando você coloca o begin transaction aqui em cima, né, transação, você faz as operações e aí você vai dar um confirmate, né, um commit, um confirmar. Então você traz a variável com, que vai acessar os métodos da commit, tá bom? Commit. Abra e fecho as parênteses. Pronto. Beleza? E aí
você vai trazer uma mensagem de eco, né? Essa mensagem, você coloca ela dentro de um H3, e aí você vai dizer o seguinte: cliente cadastrado com sucesso e ação registrada. Coloca dessa maneira. Só porque a gente está trabalhando com ação aqui, né? E ação registrada. E aí, nós vamos fechar o H3, tá bom? Fechar o H3 e ponto e vírgula aqui no final. Galera, se der erro isso aqui, a gente precisa criar a estrutura do try catch, certo? Isso aqui está pronto, vai funcionar de boa, tá? Nós colocamos o commit aqui, né? Confirmar, vai funcionar. Só que a gente precisa tratar o erro, se der erro, né? Então a gente trabalha com o try catch, PDO exception, para tratar esse erro. E se der o erro, automaticamente, que nem eu falei, nós vamos ter que reverter todas as operações para o banco de dados não ficar quebrado. E aí que nós vamos ter que chamar a função do rollback, beleza? Então, para a gente colocar tudo isso aqui, a gente vai tratar isso aqui, né? Então, a gente vai colocar isso aqui dentro da parte do try, tá? Do try catch. Então, nós vamos fazer o seguinte: a partir daqui do begin, a gente já coloca tudo dentro do try catch. Então, a gente coloca try, abre e fecha chaves, né? Abre aqui ela no caso. E aí nós vamos fechar essa chave bem aqui, ó, no finalzinho, tá? A gente fecha elas. Aí aqui no final a gente traz o catch e abre e fecha parênteses e abre e fecha a chave novamente. Dentro aqui do catch aqui a gente coloca o PDO exception, beleza? E aí a gente cria uma variável chamada MSG. É uma variável que vai receber a mensagem, né? Mensagem de erro, se der erro, por exemplo. Tranquilo? Ela está trabalhando a exceção, o erro aqui, tá bom? E aí a gente chama novamente aqui a variável com, né, lá da conexão, e ela vai acessar a função que eu falei anteriormente, o rollback, tá? Função rollback, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa função rollback, ela vai reverter todas as transações anteriores se deu erro em algumas delas. Então, se uma deu erro, ele pega, né? O begin serve para isso, e aí pode ser revertido. Então, ele vai reverter, voltando o teu banco de dados, tudo o que era antes da transação. Muito importante isso aqui. Beleza? Colocamos um eco novamente aqui, e aí eu vou chamar um H2 aqui, tá bom? Para dar uma mensagem. E a gente vai colocar assim, ó, erro ao cadastrar, vamos colocar tipo assim, erro ao cadastrar, 2 pontos, vou fechar o H2, né, que é um título do HTML, vou colocar um pontozinho aqui no final, vou chamar a mensagem que nós acabamos de criar, a variável que nós acabamos de criar, e ela vai acessar os métodos da getMessage, beleza? getMessage, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, né? Pronto aqui. Então, galera, quando terminar aqui no final, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui um título, depois da tag que fecha o PHP, eu vou abrir um linkzinho de link do HTML e vou colocar o seguinte, vou colocar para voltar, né, para o painel.php, vai voltar para o painel e aqui a gente vai escrever voltar. Tá? Então, galera, nossa parte está criada, tá? De CAD cliente. Deixa eu só ver aqui o nome certinho, ó. Painel, né? Se ficou algum erro, a gente já corrige, ó. Essa parte aqui a gente criou, tá bom? Vamos salvar, CAD cliente. Então, o que que acontece? Eu vou salvar aqui. Nós vamos aqui, né? Vou sair aqui. Eu vou criar um novo usuário aqui nesse meu sisteminha. Eu vou criar um usuário chamada Josinalda, tá? Vou criar um usuário chamado Josinalda. E eu vou colocar uma senha para Josinalda aqui, tipo 789. Usuário cadastrado com sucesso. Então nós temos uma usuária chamada Josinalda, né? Josinalda. Senha da Josinalda 789. Ó,
Usuário logado, Josinalda, beleza? A Josinalda, ela vai fazer um cadastro do Antônio, vamos colocar assim, da cidade de São Paulo, estado SP. São Paulo ficou bonito, hein? São Paulo, beleza? Então vamos cadastrar, ó. Ficou erradinho aqui, né? Alguma coisa deu errado, né? CAD cliente. Eu vou ter que fechar e abrir de novo porque ela não deu errado aqui na parte do cadastro aqui que a gente cadastrou. Deixa eu ver onde foi que eu cadastrei esse negócio. Acho que eu cadastrei no lugar errado, né? Login completo 2. Ó, o cliente ficou errado, né? Então deixa eu ajeitar aqui, galera. Deixa eu fechar. Voltar aqui, deixa eu voltar aqui. CAD cliente, faltou o E bem aqui. Opa, aqui. Faltou o E, deixa eu atualizar aqui. Ó, cliente cadastrado com sucesso e ação registrada, né? Voltar. Vamos lá no banco de dados, vamos ver se realmente isso aconteceu no Metas, né? Então vamos lá, ó. A usuária Josinalda, né? O usuário poderia mudar isso aqui, né? Botar usuário entre ou azinho, né? Entre parênteses, daquele jeito que você sabe, né? Josinalda cadastrou o ID 3 no sistema, né? O registro do ID dela foi o 3 que ela cadastrou e tá aqui, ó. Cadastrou, tá aqui a data e o horário que a Josinalda fez o cadastro no sistema, beleza? Aí também você poderia criar um metadados o horário que a Josinalda se cadastrou também, né? Tudo isso é metadados, é criado, né? Então, se a Josinalda, por exemplo, excluir alguém, ela ir no cliente e excluir o cliente, aparecer aqui também, a Josinalda ação, excluir o cliente de tal. Aí aqui na tabela cliente, né? A Josinalda cadastrou o ID3, né? Então, aqui na tabela cliente, nós temos ó, o ID3, que é o Antônio, de São Paulo. Então, eu sei que o Antônio de São Paulo, ele foi cadastrado no sistema pela Josinalda, entendeu? Porque está lá na nossa metadados, beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Esse errinho no final aqui foi só porque o nome do arquivo estava errado, mas a gente corrigiu, você viu que deu certo. Josinalda está logada aqui no sistema, tá? Eu tenho que quebrar a sessão para sair, eu clico no sair, ele volta aqui para nossa tela de login. Então era isso que eu queria passar para vocês, espero que você tenha compreendido essa questão do metadados, da segurança do sistema, como é que a gente cria essa questão aí dos usuários, beleza? Ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal! Se inscreva no canal e deixa seu like.